Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica. Quântica vem de quantidade, mas eu chamo de quântica porque eu busco usar conceitos de física quântica para entender a economia, mas também de física clássica. Esse gráfico aqui é física clássica, que é, porque a oferta é que induz a ação humana de atração e repulsão econômica, e as equações do movimento que descreve a atração e repulsão é força elétrica, força gravitacional, também corpo em queda livre, proporção de Galileu, quando você projeta esses pontos nesse gráfico. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês, falar, na verdade, é só uma abordagem, dizer assim, de forma clara, que a família Lamonier, ela derrubou toda a família Rothschild, certo? A família Lamonier derrubou toda a família Rothschild, essa casa bancária europeia, a família Lamonier. Então, o que você vai ver que a gente tem que ter muito cuidado com a arrogância, a soberba, a arrogância, a prepotência, o radicalismo. Eu falo assim, de uma maneira geral, quando você pensa, você vê o pensamento judaico de economia, ele é um pensamento agressivo, radical, desequilibrado. Você vê esse tipo de pensamento em Karl Marx, em Milton Friedman, em Hayek, e também em Mayer a Michel Rothschild, que é o fundador dessa família, né? Os bancos centrais têm a ver com essa família Rothschild, mas a teoria econômica quântica, que faz parte da família Farias Lamonier, da família Lamonier, ela derrubou a família Rothschild. Eu vou provar aqui por que derrubou. Mas veja, olha a arrogância da fala, olha a arrogância, a soberba e a prepotência na fala de Mayer a Michel Rothschild. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e eu não me importo quem escreve as leis. Olha a arrogância. Aí ele fala outra. Eu me importo não quem controla os assuntos políticos de uma nação, desde que eu controle a sua moeda. Ok. Outra arrogância. Aí ele fala outra de novo. Mayer Michel Rothschild, que fundou a grande casa bancária internacional de Rothschild, que através de sua afiliação com os bancos centrais europeus ainda domina as políticas financeiras de praticamente todos os países do mundo. Aí eles disseram, permita-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e eu não me importo quem faz as suas leis. Então veja bem, olha que tanta arrogância, né? Aí tem outra aqui que ele fala, os poucos que entendem o sistema estarão tão interessados em seus lucros, ou então depende dos favores que não haverá oposição dessa classe. Então, o que você vê na fala de Mayer Michel Rothschild é pura arrogância, soberba e prepotência. Então, nem ele sabia como de fato a economia funcionava. Nem ele sabia como de fato a economia funcionava. Então foi um erro muito grande ele proferir esse tipo de pensamentos que estão aí. Mayer Michel Rothschild. Então, pura soberba. Por isso que vai cair a família Rothschild. Ela caiu. A família Lamonier, que tem a ver comigo, a minha família Lamonier, não é uma família rica. A nossa família, ela não é uma família rica. Mas, por exemplo, a moeda real, ela tem a ver com a nossa família. O Edmar Baixa, que é um dos fundadores do PSDB, é um dos pais do Plano Real, ele também faz parte da família Lamonier. Então, é a nossa família que vai derrubar a família Rothschild. Por onde? Pelos bancos centrais. Porque a família Rothschild, ela existe em função dos bancos centrais. Por quê? O que a teoria econômica quântica está falando? Você precisa ver os outros vídeos. Digita aí Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos, eu explicando a teoria econômica quântica, enfim, a praxeologia de Ludwig von Mises, como de fato a economia funciona. Mas não é o teor desse vídeo. O teor desse vídeo é simplesmente provar que, como que a família Lamonier, Baixa Lamonier, vai derrubar a família Rothschild? Pelos bancos centrais. De que forma?
juro e inflação, são elementos fundamentais da economia. Onde está nesse gráfico aqui, juro e inflação? O centro do gráfico é o Banco Central, que ele tem o papel de controlar a taxa de juros. E esse outro lado é o que? A inflação. Então o Banco Central aqui no centro e a inflação aqui. Então, só que esse conceito que eu já disse, essa relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia de qualquer país, ele está errado. Ele está errado. Então, essas finanças internacionais, elas foram construídas em cima de uma base de conhecimento dessa relação juro-inflação, de uma base de conhecimento errada. Então ela vai cair. E ela caiu já. Esse sistema financeiro mundial, essas finanças internacionais que foram construídas principalmente por essa família Rothschild, Morgan, Rockefeller e várias outras famílias que esquecem aqui, elas caíram todas. Então quem vai derrubar todos eles? A família Baixa Lamonier, a família Lamonier. Por quê? Porque essa relação juro-inflação, que é a base do sistema mundial, ela está errada. Essa relação juro-inflação, aquilo que eu já disse, eu vou ser bem objetivo, que na verdade esse gráfico está mostrando, né, você tem esse limite econômico. Deixa eu vir para cá só para vocês observarem novamente, sempre é importante isso aqui. O que é oferta? Qual é a alma da economia? É oferta que induz a ação humana de atração e repulsão econômica, certo? É quem está ofertando. Eu estou falando de economia real. Então, mas quais são as equações do movimento que escreve atração e repulsão? Força elétrica, força gravitacional e corpo em queda livre, ou proporção de Galileu, que está no centro desse gráfico. Então esse gráfico aqui. Então esse gráfico aqui é a própria oferta, a base da economia, essa oferta. Então esse gráfico ele é a pura realidade econômica, ele é realidade econômica pura, e ele prova mesmo que ele é pura. Então aqui aí eu vou encontrar esse espectro econômico. De que forma? Usando aqui a equação de Heisenberg, lá da física atômica. Essa equação de Heisenberg, ela tem a função de encontrar o espectro da luz, mas essa equação ela vai ser fundamental para a própria fundação da física quântica. Então veja que essa equação ela é uma variação de energia, uma variação de 1 sobre n ao quadrado. Ou seja, essa mesma equação que é esse gráfico. Então, se você pegar de 1 até 6, que aqui é a inflação, de 1 até 6, aqui é o limite inferior da inflação e 6 é o limite superior da inflação. Por que eu estou considerando 6? Porque o 6 é o número mágico aí da economia. Então o número 6 ele é o limite superior da economia. Então se você jogar 1 e 6 nessa equação de Heisenberg, ele representa 97% de todo esse gráfico, certo? Por isso que eu posso considerar 6 como o limite econômico, o limite superior econômico. Beleza. Só que quando você analisa isso aqui, veja que aqui é a taxa de juro e aqui é a inflação, porque o Banco Central está aqui no centro. Então, ele prova, e essa prova ela existe mesmo, que de 1 para 6, ou de 1 para 2, o poder da moeda cai em 75%. Então eu excluo a inflação de 1% e considero o limite inferior da inflação de 2% e o limite superior da inflação de 6%. Então o espectro econômico ele vai de 2 a 6%. Agora, de 2 a 6%, a moeda desvaloriza 22%. Então o que ele está mostrando é que a moeda ela é mais desvalorizada em baixa inflação e alta taxa de juro, aonde que gosta de vivenciar o capitalismo financista, que é a moeda suja, é a moeda mais desvalorizada. E a partir de 6, aqui acima de 6, que vai caminhar numa colinearidade inflacionária, todos os pontos estão no mesmo plano, essa moeda acima de 6, ela só desvaloriza 3% só. 3%. Então aqui é onde está a verdadeira liberdade econômica. Onde, de fato, a moeda é mais valorizada. Por quê? Porque ela só desvaloriza 3%. Então, novamente, é importante a gente pegar o exemplo aqui, ó. Só para você ver. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Então, veja.
Se você observar nesse gráfico, você está vendo aqui, ó, que a base, o corpo em queda livre, ele começa de 6 para 1, certo? De 6 para 1. Todo o sinal do corpo em queda livre. Então, na verdade, a base está em 6. A base da economia, a estabilidade da economia. Justamente aonde a economia é mais forte, aonde a moeda é menor desvalorizada, onde a moeda tem a sua menor desvalorização. Não é à toa que eles falam o quê? Toda economia forte tem moeda forte e baixa taxa de juros, certo? Então essa baixa taxa de juros potencializa o quê? Uma inflação alta. Bom, mas é justamente aonde a moeda tem a sua menor desvalorização. Que acima de 6 ela só está desvalorizada 3%, só desvaloriza 3%. Então por isso que aqui é a grande liberdade econômica. Aqui é toda a estabilidade econômica. Aonde? No capitalismo industrial, a economia real. Então veja, novamente, isso aqui que é importante. Que de 6 para 1 aqui é 6, aqui é 1. É o chão, está lá em cima, certo? Porque o corpo em queda livre começa em 6, então ele está aqui em cima, né? Aqui é 6, aqui é 1. Se eu solto de 6 para 1, ele vai bater na terra, né? Ele está lá no alto, ele bate na terra, é o limite. Isso significa o quê? Estagnação econômica, a economia parada, não é? É. Por isso que esse gráfico ele simboliza, até experimentalmente, ele simboliza o que a economia de fato acontece, não é isso? Quando o governo aumenta a taxa de juros para diminuir a inflação por conta do aumento generalizado dos preços, a economia não vai para uma estagnação, a economia não fica parada, não é? É, justamente isso. Aqui é 6, aqui é 1. Aqui está no alto, aqui é o chão. Se eu solto uma coisa do alto para o chão, ele para lá embaixo, não para? Para. Mas esse efeito não acontece na economia quando o governo aumenta a taxa de juros e diminui a inflação? Não acontece? Não é um efeito recorrente? É. Pronto. Prova experimental, concreta. Entendeu? Essa teoria econômica quântica é teoria puramente empírica. Ela está provando os fenômenos fundamentais da relação juro e inflação, que determina todo o funcionamento da economia de forma empírica. Então é uma contribuição original para o pensamento econômico. Então aqui é uma prova que a família Lamonnier vai derrubar a família Rothschild, Morgan, Rockefeller, que foram eles que construíram, vamos dizer assim, todo esse sistema financeiro mundial atual em bases, em fundamentos de economia errado. Né? Que eles acham que justamente por quê? Porque eles acham que a maior desvalorização da moeda está em alta inflação. Não, a maior desvalorização da moeda está em baixa inflação. Então essa relação juro-inflação que está aí no sistema financeiro mundial, ele caiu, ele foi para o chão, porque ele está baseado nos fundamentos errados de economia. Não, velho. A maior desvalorização da moeda não está em alta inflação, está em baixa inflação. Isso é uma prova empírica. Aí você solta de 1 para 6. Então você vê, ó, de 6 para 1, a economia é agressiva, ela cai de forma agressiva. Mas de 1 para 6, ela vai caindo, ela vai indo para uma alta inflação de forma suave. De 1 para 6, ou seja, de uma baixa inflação para uma alta inflação, vamos colocar de 1 para 6 ou de 2 para 6, ela vai caminhar para uma alta inflação de forma suave. Olha o poder da dualidade da natureza. Veja até a natureza funcionando de forma correta. De 6 para 1 é agressiva. De 6 para 1, vamos considerar de 6 para 1. De 1 para 6, de forma o quê? Suave. Olha o poder, olha a dualidade da natureza. A força da natureza presente nesse gráfico. Respeitando a dualidade da natureza de fato. De 6 para 1 é agressivo, de 1 para 6 é suave, é moderado. Olha, respeitando de fato o verdadeiro funcionamento da natureza. Isso é a teoria econômica quântica que vai nascer no estado de Goiás, Brasil. Então, por isso que a gente está derrubando toda a família Rothschild, Rockefeller, Morgan, e todos eles caíram. Porque eles construíram esse sistema financeiro mundial
em bases, em fundamentos de economia errado. Qual? A relação juro-inflação. Ela está errada. Então a maior valorização da moeda, na verdade, a moeda mais valorizada, ela está em alta inflação e baixa taxa de juros. Mas é justamente o que é o conceito tradicional de economia. Toda economia forte tem baixa taxa de juros e uma moeda valorizada. Ou seja, está potencializando uma alta inflação. Só que, como o limite econômico ele é estreito, é da natureza a economia voltar para uma recessão econômica. O que pode acontecer é que a economia vive picos de muito consumo, mas depois ela volta para uma normalidade de recessão econômica. Então, e por isso que vai derrubar toda a família Rothschild, os bancos centrais. Então, por que existe o Banco Central? Só para fazer regulação da taxa de juros. Só para isso. Ele serve simplesmente para trabalhar esse bipé juro-inflação. Então, por isso que eu falo para o capitalismo industrial, não aumente os preços. Porque, na verdade, a maior valorização da moeda ela está justamente no capitalismo industrial, onde a moeda é mais valorizada e onde ela sofre a menor desvalorização. E aí acabou, você tira a função do Banco Central, ele não existe mais, ele não tem mais sentido ele ser o protagonista da economia, que foi construído pela família Rothschild. E aí a família Lamonnier vem e estoura os caras no meio, os arianos. Rothschild são judeus, a família Lamonnier são os arianos, descendência do povo ariano. Então, e aí é por isso que eu falo do capitalismo industrial e para o Estado. Olha, capitalismo industrial, quando vocês aumentam a taxa de juros, vocês caem na armadilha, vocês aumentam, né, você tem um aumento dos preços, vocês caem na armadilha do capitalismo financista, que é dinheiro sujo e a moeda mais desvalorizada da economia. Gente, daqui é uma prova empírica, estou provei empiricamente, experimentalmente. Por isso que a teoria econômica quântica ela é uma teoria puramente empírica. Ela prova essa coisa mais fundamental da economia, que é juro e inflação, que regula todo o comportamento da economia, que determina todo o comportamento da economia, ela está errada, esse conceito. Né? Então a teoria econômica quântica é uma teoria poderosa. Ela é o alicerce de todo o pensamento econômico. Ela é os próprios princípios de economia. Então por isso que a família Lamonnier ela vai derrubar a família Rothschild. Derrubou mesmo. Eu falo, a família Rothschild ela veio até procurar a nossa família, dizer que a gente é da família Rothschild, que nós temos descendências judaicas. Não, nós não temos nada disso. Família Farias Lamonnier, nós não temos descendência judaica, nós não somos da família Rothschild. Nós não temos nada a ver com eles. Então, e aí por isso vai derrubar os caras. Então, mas você vê aquilo que eu falei, você vê a arrogância, gente, nas palavras, no pensamento de Meyer Michel Rothschild, o pai da família Rothschild, o fundador da família Rothschild, o pai das finanças internacionais. Você vê arrogância, prepotência e soberba na tese do cara. A gente vem história com os caras. Então a teoria econômica quântica está dizendo que sim, o Estado deve sim intervir na economia. Para sempre que ele vê qualquer coisa desequilibrando, que está desequilibrando na economia, o Estado precisa intervir na economia. Porque agora a teoria econômica quântica revelou para o mundo como de fato a economia funciona. Não, e a teoria econômica quântica ela não é o liberalismo clássico anglo-saxão da Europa Ocidental. Ela tem a ver com o liberalismo, e ela é a verdadeira liberdade econômica. Então ela condena, ela não está de acordo com o liberalismo clássico econômico de não intervenção do Estado. Não, eu estou defendendo uma intervenção estatal, sim. E aí você vai, ela encaixa perfeitamente na poderosa economia japonesa atual. Encaixa perfeitamente nisso aqui, que eu já disse. Então, eu sempre falo, cuidado, gente, com a soberba, com a arrogância, entendeu? Isso é uma coisa ruim demais. Eu não estou defendendo a arrogância aqui. Você vê que eu coloco aqui na internet, eu falo assim, ó, a teoria econômica quântica está aí, ela está aberta para julgamentos, para examiná-las com mais profundidade, eu deixo aberto, eu não estou sendo arrogante, eu não estou sendo prepotente. Mas eu falo, é muito difícil contestar esse gráfico aqui, ele é a própria realidade econômica, entendeu?
ele prova a realidade econômica total. Então veja que a lei da oferta e demanda, que é a lei fundamental da economia, ela é uma pirâmide, todo o significado que envolve a pirâmide. Então esse próprio gráfico aqui, tudo isso. Então a teoria econômica quântica ela vai ao contrário do que fala o liberalismo econômico clássico, o anglo-saxão da Europa Ocidental. A gente quer, sim, o Estado interventor na economia no sentido de buscar o equilíbrio econômico. Por quê? Porque é a teoria econômica quântica que vai revelar para o mundo como de fato a economia funciona. Então acabou, derruba, eu sempre falo, não existe mais o liberalismo econômico anglo-saxão. Por quê? Porque aqueles fundamentos, os fundamentos tradicionais da economia vai nascer justamente no liberalismo anglo-saxão, Europa Ocidental, Estados Unidos, e eles estão equivocados naquilo que é fundamental, que é essa relação juro-inflação. Eles falam que a moeda é mais desvalorizada em alta inflação. Não, pelo contrário, a teoria econômica quântica está provando o contrário, que a maior desvalorização da moeda acontece em baixa inflação, alta taxa de juros. Então, quando chega aqui em alta inflação, a moeda só tem 3% de desvalorização. Ou seja, justamente em alta inflação aqui, acima de 6%, que a moeda no final ela é mais valorizada, onde a economia é mais estável, onde está a verdadeira liberdade econômica. Então ela está confirmando aquela mesma tese econômica. Toda economia forte tem moeda forte e baixa taxa de juros. Ó, moeda forte, baixa taxa de juros aqui. Se eu tenho baixa taxa de juros, a moeda é forte, ou seja, como que eu potencializo uma inflação alta, justamente. Mas onde a moeda é menor desvalorizada. Então derrubou todo o sistema financeiro da família Rothschild, dos Morgan, do Rockefeller. Então a família Lamonier derrubou a família Rothschild, Rockefeller, Morgan. Entendeu? Então o mundo, o pensamento mundial, os fundamentos do pensamento mundial, tem uma família que detém esse fundamento. Família Lamonier, Farias Lamonier. Até o Baixa, né? O plano real, a moeda real também tem a ver com a nossa família, mas nossa família não é uma família rica, entendeu? Não é. É uma família do conhecimento, certo? É uma família que tem conhecimento, tem um domínio, né? A família, eu falo assim, a família Lamonier, vou falar família Lamonier, Baixa Lamonier, Farias, a gente tem a cultura da política e da economia. Nós temos essa cultura de fato, uma tradição da economia e da política. Então, por exemplo, a moeda real, a teoria econômica quântica. Tá? Então, na verdade, todo o alicerce da economia está com a família Lamonier, Faria, Lamonier, Costa, Baixa, que é a minha família toda. Então a família Lamonier ela não está lá em cima. Quando você olha aí na internet, você fala as grandes famílias estão lá no topo da pirâmide. Não, a família Faria, Lamonier, Costa, Baixa, nós não estamos no topo da pirâmide, nós estamos lá embaixo, na base, onde sustenta de fato a economia, onde sustenta. Então a base, quem sustenta lá em cima é quem está embaixo. Então a família Baixa, Lamonier, Faria, Lamonier, nós estamos na base da pirâmide econômica, para a gente sustentar tudo. Nós somos os alicerces, os verdadeiros fundamentos da economia, nasceu na nossa família. Então a teoria econômica quântica é uma teoria ibérica, né? Ibérica, cultura ibérica, libaneses também, né? Tá, a gente muito próximo ao libanês, um povo ariano, raça ariana, né? Uma cultura ariana. Então o conceito de ariano é a coisa mais bonita do mundo, né, gente? Aquele que sabe juntar com perfeição, nobreza. Não é nobreza porque tem dinheiro, nobreza no sentido que você domina uma tradição, entendeu? Ariano significa povo criativo, povo inventivo, então somos isso. Então você vê as declarações de Mayer Michel Rothschild pura arrogância, né? Pura prepotência. Então ele não tinha os fundamentos, ele não tinha as coisas mais fundamentais da economia. Você não pode falar uma coisa dessa se você não domina os fundamentos de economia, né? Então o que ele falou? Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e eu não me importo quem escreve as leis. Olha aí. Então, na verdade, como a economia, né? Aqui, novamente, isso aqui que é importante. Como que eu falo que a liberdade econômica está aqui, eu falo, e é nesse ponto que baixou a taxa de juros, igual a economia japonesa, taxa de juros muito baixa, baixou a taxa de juros, acabou. O Estado não mexe mais na taxa de juros, a economia real, capitalismo industrial não aumenta o preço, o Estado pode
uma eventualidade, mudar a taxa de juros, derruba os bancos centrais, tira o protagonismo do Banco Central e você derrubou a família Rothschild. Porque ela existe justamente em função das taxas de juros e da inflação. Eu falo, ó, não é assim que funciona, é dessa forma que eu estou explicando. Acabou. Então derrubou a família Rothschild, a família Lamonnier, ela derrubou a família Rothschild. Os bancos centrais, ela não existe mais. Entendeu? Porque a gente vai mostrar para o mundo como de fato a economia funciona. Então, essa soberba de Maia Michel Rothschild, prepotência, arrogância, caiu tudo por terra. Entendeu? Cuidado com a arrogância, cuidado com a prepotência. Você, quando fala coisas fundamentais, você tem que saber realmente se você está falando, se você tem aquilo é fundamental de fato. Tá? Então, é a teoria física matemática, pura física matemática, simbologia, né? É uma potência que é o trem. Olha a potência que é o negócio. Entendeu? E é bonito, né? Olha a estética, olha que estética linda, olha o poder dessa estética. Entendeu? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado.